eu quero vos falar de algo que está acontecendo e em breve nós teremos uma grande surpresa. A última hora da igreja na terra. O apóstolo João, em 1 João 2,18, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. Irmãos, Jesus ainda no seu ministério terreno, ele falava, os discípulos perguntaram: mestre, quando se dará o final dos tempos? Quando será o final do mundo? Quando todas as coisas vão acabar? E Jesus, olhando para ele, disse: olha, quando houver sinais, rumores de guerra, de pestilência, desemprego, doenças, misérias, cataclismas, e o amor se esfriando, a iniquidade aumentando, assassinatos, roubos, eis que está prestes a vinda do Senhor. Porém, não vos engane, porque antes virão falsos cristos, falsos profetas, que, se possível, enganarão a muitos. Irmãos, nós estamos vivendo praticamente o princípio das dores. Essa pestilência varrendo as nações, não escolhendo sexo, nem cor, nem idade, nem poder aquisitivo, nem sabedoria intelectual, nem a ciência ainda tem resposta, mas tudo isso já estava previsto na Bíblia há mais de 2000 anos. Os sinais estão se cumprindo, e é necessário que aquele que está afastado do Senhor se volte o mais rápido possível. O apóstolo João diz assim com muito carinho: filhinhos, já é a última hora. Amados, nós vamos aprender através desse texto sagrado sobre a última hora da igreja na terra. Essa declaração do apóstolo João é uma das expressões de caráter escatológico que fala do estudo do amanhã, mais urgente acerca do final dos tempos. Os profetas da antiga aliança sempre usavam expressões escatológicas, como dizendo os últimos dias, como Miqueias, amém? Paulo também nos fala dos últimos tempos em 1 Timóteo 4,1, os últimos dias, 2 Timóteo. Qual é a última hora? Se refere à proximidade da vinda do Senhor. Quando Jesus expirou na cruz e foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, e durante 40 dias ele ficou com os discípulos em corpo, e alma e espírito, e muitos puderam tocar no lugar em que os cravos deixaram as marcas de suas mãos e seus pés, e viram que aquele era o Cristo em corpo e alma e espírito, que ceou com eles, que dormiu com eles, e durante 40 dias ficou na terra. E disse: estejais prontos, porque eu vou para o Pai, mas vou para vos preparar lugar. Porém não vos abandonarei, nem vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo, que o mundo lá fora não conhece, mas vós conhecereis. Ele há de convencer o homem de pecado, testificar em vossos corações o meu amor. Porém eu vou para vos preparar lugar, e se eu for para vos preparar lugar, voltarei uma vez mais para buscá-los. Jesus prometeu voltar, e a vinda de Jesus está muito próxima, amém? Observa bem, amados, está escrito lá: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Em Sofonias 1,14, o profeta Sofonias usa uma expressão de urgência dizendo: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Em Filipenses 4,5, o apóstolo Paulo diz: perto está o Senhor. Em Apocalipse 3,11, o livro das revelações, o próprio Jesus diz: eis que venho sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a tua salvação. Quais são as previsões do último tempo? O apóstolo João previu o surgimento de muitos anticristos, falsos cristos, nessa última hora da igreja na terra. Em Mateus 24 em diante, o próprio Jesus nos advertiu dizendo: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até a própria igreja. Em Coríntios 11,4, o apóstolo Paulo previu a pregação de outro Jesus que não temos pregado, pessoas que vão pregar aí que são Jesus, farão milagres, e muitos vão acreditar que aquele é o Filho de Deus. Um espírito diferente que não tendes recebido, um evangelho diferente que não tendes abraçado.
Infelizmente, a apostasia, a frieza espiritual já é uma grande realidade nessa última hora em que estamos vivendo. Em 2 Lições, capítulo 2, versículo 1:8, o próprio Paulo reconhece que o apelo urgente do retorno do Senhor é anunciado pelos profetas, causa interpretações muitas vezes errôneas, mas Jesus está voltando. Você viu os cataclismas? De primeiro, nós ouvimos falar de terremotos, né? de tsunamis, de tantas outras coisas em países longínquos, distantes. A gente falava, mas lá é uma terra propícia para isso. Não, o Brasil está sofrendo a maior convulsão política da história, um espírito de miséria, de desemprego, de doenças, o amor se esfriando. Gente, no meio dessa pandemia em que tantos estão morrendo e perdendo a vida, tanto luto, tanta dor, tanto sofrimento, tanta miséria, tanto medo das consequências, depressão, síndrome de pânico, e mesmo assim as pessoas estão roubando, matando, assassinando. Eu pensei que o homem, quando isso, ia aprender a lição, mas está pior. Amados, em 1 Timóteo 4:1, o próprio Espírito prevê expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se afastarão da igreja, deixarão de acreditar por obedecer espíritos enganadores e ensino de demônios. Vai ter gente que vai virar ateu de um dia para o outro, vai dizer Deus não existe, a Bíblia foi escrita por homens, isso é mentira. Amados, rede de televisões vão dizer que a religião acabou. Tem países já na Europa dizendo que o cristão é uma pessoa fraca, porque o cristão precisa de um Deus que o ampare. Tudo isso para enganar as nações, porque Jesus vai voltar e vai levar a sua noiva, a sua igreja da face da terra, e vai subir. A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão da noite, não vai avisar o dia nem a hora, vai ser de repente. Por isso que nós temos que estar vigilantes, orando, estar preparados, sem mágoa, sem ressentimento, sem guardar rancor, porque de repente pode ser hoje à noite, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui 5, daqui 10 talvez, mas Jesus está voltando. Não dá mais tempo de ficar brincando de ser religioso ou de ser crente. Jesus está voltando. E essas pessoas que duvidam, rede de televisões, cientistas, ateus, agnósticos e tantos outros que falam que isso é uma inverdade, vão ficar surpresos naquele dia. É como aquele tsunami que aconteceu quando todos estavam na praia, um dia ensolarado, não tinha nem nuvens no céu. Você pode ver em filmes e até em jornais. Todos estavam na praia brincando, de repente do nada o mar recuou. E eles ficaram ali sem entender, de repente uma onda de mais de 20 metros de altura se levantou. Não sobrou crianças, não sobrou animais, não sobrou homens, não sobrou prancha, não sobrou nada, a não ser morte e destruição. Ninguém esperava, mas aconteceu. Assim será a vinda de Cristo. Muitos duvidam, mas Ele está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor o teu Deus. Volta para a igreja enquanto é tempo. Conserta a tua vida. Fica firme. Não busque a igreja ou Jesus somente para uma bênção, para um carro novo, uma porta de emprego. Busque Jesus para servi-lo, para adorá-lo, para que quando Ele vier, você não fique aqui. Se você acha que essa calamidade, essa pestilência que está acontecendo com o coronavírus, Covid-19, que está assolando as nações, já é um inferno na terra, você não sabe o que vai ser depois que Jesus levar a tua igreja. Então, meu irmão, minha irmã, não queira ficar. Você que está afastado da igreja, volte o mais rápido possível. Se conserta com Jesus. Eis que Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor o teu Deus. Senhor, prepare esse coração. Tira todo impedimento que impede essa mulher, esse homem de caminhar de volta para os apriscos da tua igreja e para se reconciliar com Jesus. Não sei se esse homem, essa mulher ou pai passou alguma decepção dentro da igreja, porque a igreja é formada por homens, mulheres que são falhos, limitados. Mas a tua palavra diz que não devemos estar na igreja olhando à direita e à esquerda, devemos olhar para Jesus e ficar firmes até aquele grande dia.
Senhor, liberta daqueles que estão no ateísmo, daqueles que estão na idolatria, na cegueira, na religiosidade, daqueles que acham que isso é uma brincadeira. Liberta, Pai, para que eles tenham a oportunidade antes que seja tarde demais. E guarda os teus escolhidos, a tua igreja, para que naquele dia a tua igreja possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus os abençoe. O Senhor é meu